com as dicas aí para você incrementar na sua apresentação pessoal, para você estruturar na sua apresentação pessoal, nós vamos falar um pouco agora sobre a posição, a sua posição numa empresa, por exemplo. Isso é algo interessante, você se apresentar e dizer em que empresa você trabalha, né? Que posição, por exemplo, você ocupa nessa empresa. Então você pode usar a seguinte estrutura, né? Eu trabalho na Amazon. Eu trabalho na Amazon. Ou eu trabalho para a Amazon. Eu trabalho na ou eu trabalho para a Amazon. Pode usar uma ou outra. E pode ser mais específico ainda. Por exemplo, eu trabalho no setor de logística da Amazon. Eu trabalho no setor de logística da Amazon. E aí você está especificando dentro daquela empresa um setor no qual você trabalha. Outro ponto importante é dizer a sua profissão, por exemplo. Você pode dizer que é um gerente de marketing no Nubank, por exemplo. Eu sou um gerente de marketing no Nubank. Ou você pode dizer, por exemplo, eu sou um programador de softwares na Google. Eu sou um programador de softwares na Google, por exemplo. Então você vai dizer a sua profissão. Eu tenho uma observação sobre isso que é muito comum quando as pessoas estão aprendendo outras línguas. As pessoas tentam decorar listas e listas de vocabulário sem nenhum contexto, certo? Essa técnica pode funcionar, ela funciona para algumas pessoas, mas ela não é tão eficiente quanto você imagina. Então, a minha sugestão é que você comece primeiro sabendo qual o nome da sua profissão em português, por exemplo. E aí você pode partir, por exemplo, a tentar saber o nome das profissões das pessoas com a qual você se relaciona, as profissões que existem na sua empresa, por exemplo. Quais os nomes de cada uma dessas profissões em português? A outra observação sobre isso é que nós não temos o nome em português para algumas profissões. Isso é muito natural, porque são profissões específicas de um determinado país, enfim, que são comuns naquela região que nós não temos no Brasil. Então, para ajudar a pessoa com quem você está falando a entender o que você faz, você pode dizer de uma forma geral o nome da área em que você atua. Por exemplo, dentro da área de tecnologia, é muito comum surgirem profissões novas a cada ano, por exemplo, que é um setor que se renova muito. Então você pode dizer que é uma pessoa que trabalha na área de tecnologia. Então você diz, olha, eu trabalho na área de tecnologia, eu trabalho na área de computação, eu trabalho na área de programação, porque nós sabemos que existem muitas profissões e às vezes nós não temos uma tradução desses nomes para o português e nem temos uma prática, uma profissão correspondente no Brasil, né? Isso é muito natural de um país para outro. Outro ponto importante em uma apresentação, quando você está falando de você, é falar das suas qualificações. Vamos imaginar que você está fazendo uma graduação, por exemplo. Então você pode usar a seguinte expressão: sou graduando em administração, por exemplo. Sou graduando em direito. Isso para homens, graduando. Para mulheres, graduanda. Sou graduanda em direito. Sou graduanda em administração. Certo? Vamos imaginar que você está próximo, muito perto de concluir o seu curso. Né? Então você pode dizer a seguinte expressão, né? Estou concluindo o curso de. Aí você diz o nome do seu curso. Ou eu sou concludente do curso. Aí diz o nome do curso. Nesse ano estou concluindo o curso tal. Ou sou concludente do curso tal. Vamos imaginar que você já terminou a sua faculdade. Né? Então você vai dizer a expressão: sou graduado em. Aí o nome do curso. Sou graduado em História. Sou graduado em Fisioterapia, por exemplo.
além da graduação, nós temos outros níveis de curso, né? É interessante diferenciar um aspecto cultural, não só do Brasil, mas de outros países, mas eu gostaria de especificar isso aqui no Brasil, né? Nós temos dois tipos de pós-graduação. Uma pós-graduação lato sensu, que são os cursos de no mínimo 360 horas, né? Os cursos de MBA estão nessa categoria, pós-graduação lato sensu. Esses cursos de pós-graduação, eles não dão diploma, eles dão um certificado de conclusão. Nós temos um outro tipo de pós-graduação, que é a pós-graduação stricto sensu. Dentro desse grupo de cursos estão os cursos de mestrado e doutorado. Geralmente mestrado 2 anos, doutorado geralmente 4 anos. Para esses cursos existe um diploma de mestrado, diploma de doutorado. Então, quando você estiver se apresentando, você pode dizer que estou fazendo uma pós-graduação em marketing, por exemplo. Sou graduado em administração, estou fazendo uma pós-graduação em marketing. Sou graduado em geografia, estou fazendo uma pós-graduação em didática do ensino, por exemplo, né? E aí você vai falar das suas qualificações, tanto a nível de graduação, pós-graduação. Mas outra coisa importante é você também falar de cursos de curta duração que você tenha feito, por exemplo. E você pode usar estruturas como estou fazendo um curso de gerenciamento de conflitos, por exemplo. Estou fazendo um curso de gerenciamento de conflitos. Estou fazendo, né? Ou ainda, concluir um curso de gerenciamento de equipes. Concluir um curso de gerenciamento de equipes. Ou você pode especificar a carga horária quando forem cursos mais curtos, por exemplo. Concluir um curso de 60 horas de produção de textos acadêmicos. Concluir um curso de 60 horas de produção de textos acadêmicos. Por exemplo, é uma entrevista de mestrado, né, na academia. Isso são cursos que são muito importantes, não só para a academia, eu estou dando um exemplo, né, para outros contextos também. Tá bom? Outro ponto importante a se destacar nas entrevistas são as suas experiências pessoais, né, profissionais. Então, você pode dizer, por exemplo, e ressaltar as suas experiências na área. Imagina se é uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Em apresentações informais, isso não é tão usual, mas, enfim, se a situação demandar, se vocês estiverem informalmente conversando sobre trabalho, sobre experiências de trabalho, e aí você pode, por exemplo, dizer, para todas essas situações, usar a seguinte estrutura. Eu tenho 3 anos de experiência na área de serviço social. Eu tenho 5 anos de experiência com trabalho com idosos. Ou ainda, eu trabalhei durante 5 anos na área tal. Aí você diz o nome da área. Eu trabalhei durante 5 anos na área tal. Usa a estrutura eu tenho experiência, ou pode usar a estrutura eu trabalhei durante X tempo na área tal. Dependendo da situação em que você esteja se apresentando, você pode, por exemplo, falar sobre a sua família. Ou isso pode ser demandado a você, que você fale um pouco sobre a sua família. Então, é nessas situações que você vai usar, por exemplo, aquele vocabulário de família, né? Saber dizer o nome aí dos seus parentes, o nome dos membros da sua família, por exemplo. Certo? Então, você pode começar dizendo que você é de uma família grande ou de uma família pequena, por exemplo, né? Você pode dizer, olha, eu sou de uma família pequena, somos apenas meu pai, minha mãe e eu, por exemplo, uma família pequena. Ou você pode dizer, eu tenho apenas um irmão ou eu tenho apenas uma irmã. Ou, se você for filho único, você pode dizer, eu sou filho único. Eu sou filho único, porque é somente seu pai, sua mãe e você. Então, você, se tiver filhos, por exemplo, pode falar sobre isso. Como eu estou dizendo, vai depender da situação e você vai se adequar a essa situação. Para isso é importante saber
o nome dos membros da família em português. Né? É um conteúdo bem básico, não é um vocabulário extenso, é um vocabulário pequeno que você pode aprender rapidamente, certo?